Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Consciência e Transformação. Você acredita em auto-boicote? Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, eu sugiro que faça isso antes de assistir esse. Os vídeos eles são sequenciais, tá? Por isso eles são numerados. Auto-boicote, autossabotagem, segundo o senso comum, é a pessoa sabe o que deveria fazer, sabe o que é melhor para ela, mas faz o contrário, faz o pior para ela. Um exemplo típico: a pessoa precisa fazer regime, precisa comer menos doces. Ela devia evitar a sobremesa. Tá? Mas aí ela argumenta que, como vai tomar café com adoçante, então ela pode comer mais um doce. Ela sabe que ela está tentando aliviar a própria consciência, criando um argumento que não se sustenta. Tá? Afinal de contas, o que ela deveria fazer é não comer o doce, quer dizer, não importa o que ela vai fazer com o café. E dá mesmo a impressão de que ela boicota o regime, de que ela está fazendo mal para si mesma. Ela autossabota a sua própria saúde, já que ela sabe, né? Ela está sabendo que vai fazer bem e que vai fazer mal. Isso é o que parece. Só que, com isso, ela termina com 3 problemas. O primeiro é a saúde afetada pelo excesso de doces. O segundo é o sentimento de incompetência, tá? O sentimento de fragilidade, porque ela não faz o que deveria fazer, que está claro que ela deveria fazer. E pior, terceiro, é a ideia de que ela é má para consigo mesma. Veja bem, a pessoa se auto-sabota, ela faz mal para si mesma, mesmo sabendo o que deveria fazer. Tem muitos outros exemplos do mesmo teor. Aquela pessoa que precisa fazer exercícios. Ela chega em casa depois do expediente e aí ela reclama. Hoje não vai dar para fazer a caminhada, né? Porque está ameaçando chuva. Ela sabe que provavelmente não vai nem chover. De qualquer modo, né? Quer dizer, que mal tem em tomar um pouquinho de chuva, né? Não tem problema nenhum. Então parece que ela está escolhendo o pior para si mesma. Tá? Então ela vai ficar lá no sofá, que ela não vai sair, mas vai ficar com aquele enorme sentimento de culpa, remoendo, remoendo. É uma pessoa ruim para si mesma. Então existe aí uma ideia corrente de senso comum de que muitas vezes nós prejudicamos deliberadamente. Tá? Nós fazemos, nós escolhemos um caminho errado de propósito. Agora, imagina um exemplo aqui meio extremado, né? Você está morrendo de vontade de fazer xixi. Aí você vem por um corredor, você sabe que o banheiro está no corredor à esquerda, mas aí você entra no corredor à direita de propósito, deliberadamente. E aí, bom, molha as calças lá, né? Por decisão própria. Você já viu isso acontecer? Já aconteceu com você? Você já viu em alguma notícia de que alguém fez isso no mundo? Não. Por quê? Porque nós nunca erramos de propósito. Então, e se nós cometemos um erro de propósito, é porque nós temos um objetivo em vista cometendo. Então, na verdade, não houve erro nenhum. Então, quando nós começamos a observar essas circunstâncias, nós vamos ver que a pessoa que, no caso lá do exercício, a pessoa ela está inventando desculpa por quê? Porque ela coloca na balança 2 alternativas. Sabe aquela balancinha de 2 pratos? Numa, ela coloca fazer exercícios chatos. Na outra, descansar após o trabalho. As 2 são importantes. As 2 são necessárias, mas qual que pesa mais nesse momento? O exercício vai fazer bem ao longo do tempo. Agora, o descanso faz bem agora. O que pesa mais? É o descanso. Por quê? Porque ele é imediato. Você resolve um problema já agora.
Então, quando ela opta por descansar, ela está fazendo o melhor para si mesma no momento presente. Como a consciência fica cobrando, né, e talvez também o marido cobra, a esposa cobra, a pessoa inventa uma desculpa, que ela sabe que é mentirosa, mas no final ela está escolhendo o melhor para si mesma. Então, daqueles 3 problemas, nós já eliminamos um: ser uma pessoa má para si mesma. Isso é impossível. Ninguém é mal para si mesmo. O segundo problema é o sentimento de incompetência, de fragilidade, porque a pessoa não fez o que deveria. Tá? Como se tivesse aí uma certa burrice. Isso é inteiramente falso. Porque nós temos, todos nós, uma inteligência imensa que trabalha o tempo todo e que, na maior parte das vezes, nós não nos damos conta dela. Essa inteligência interior, ela está analisando as alternativas e as consequências possíveis, prováveis dessas alternativas, e ela opta pela que nos atenda da melhor maneira possível, ou da menos pior maneira, se as alternativas disponíveis forem ruins. Ela escolhe a menos pior, que for possível nesse momento. Ela leva em consideração a nossa história, as nossas crenças, nossos valores, nossos anseios, medos, uma infinidade de informações. E aí ela toma a decisão mais adequada. Experimenta perceber essa inteligência infinita trabalhando sempre para garantir o melhor para você neste momento. O terceiro problema é o excesso de peso, ou a necessidade do exercício. Então, este vai exigir uma estratégia objetiva e direcionada para atualizar aquela inteligência interior, mostrando para ela que, apesar de ser melhor nesse momento o descanso, o doce, nós também precisamos do regime, precisamos dos exercícios para ter o melhor ao longo do tempo. Se nós pudermos demonstrar a essa inteligência a veracidade disso que nós estamos buscando, ela muda imediatamente. Porque ela é inteligente, ela não é burra. Se você mostra para ela, lógico, ela trabalha com dados que ela tem, né? Dados armazenados ali. Então, se você atualizar esses dados, tá, você vai ver que a sua inteligência muda o seu comportamento, porque ela está observando tudo isso. E, enquanto você não sentir um impulso para o exercício, para a dieta, é porque você ainda não demonstrou suficientemente para essa inteligência o que de fato é melhor a longo prazo. Nós vamos ver como fazer isso ao longo dos vídeos. Mas vamos explorar ainda mais um pouco aquele conceito da falta de amor próprio, da baixa autoestima, o auto-boicote. Quem se classificou em alguns desses conceitos e começa a se aprofundar na análise do seu comportamento, deve ficar atento a uma armadilha muito poderosa, uma armadilha sorrateira. Vamos dar um exemplo. Né? Você tem medo de falar em público e sempre achou que, se você se estimasse mais, você teria a coragem necessária. Talvez você já tenha até tentado, sabe, evitar a situação de falar em público com alguma desculpa esfarrapada, do tipo dor de garganta, ou não chega a tempo por causa do congestionamento, alguma coisa assim. Bom, você já entendeu, né? Essa altura que não é auto-boicote, mas autodefesa inteligente. É a sua inteligência tentando evitar que você se dê mal. Aí você começa uma autoanálise e você descobre que tem sim a competência necessária, mas você tem medo do fracasso. E aí começam a despontar fantasias a respeito de como seria esse fracasso, como ele, né, se daria. Aí a coisa vai longe. Né? É infinito as fantasias que a gente possa ter. Então, a armadilha é que
Se você conseguir reduzir esse medo, você vai falar em público. O que significa que você vai se expor ao risco que você, neste momento, imagina que existe. É claro que, se você reduzir de fato o medo, o risco não vai existir, porque você vai lidar naturalmente com as situações que possam vir a acontecer. Só que isso ainda não aconteceu, é suposição. Você ainda não eliminou o medo está aí. Tá? Então, quando você pensa no futuro, é um futuro que te coloca em risco, porque nesse momento você, tendo medo, sente que tem um risco. Qual é a melhor garantia de você não correr aquele risco? É não reduzir o medo, mas manter o medo. Deu para entender a armadilha? Eu reconheço que não é uma coisa muito fácil. É uma armadilha. Se fosse fácil, a gente desarmava tranquilamente, não seria uma armadilha. Frequentemente, nós não eliminamos os nossos medos, aqueles medos que nós percebemos que são desnecessários, aparentemente, ou eles são exagerados, melhor dizendo, né? Nós não eliminamos o medo porque isso nos libertaria, né? Nos deixaria livres. E aí nós iríamos fazer o que nós tememos agora. Como ainda não eliminamos o medo, nós tememos, então nós preferimos manter, assim nós protegemos. Percebe a coisa? Pensa um pouco sobre isso, que não é uma coisa simples mesmo de compreender, mas ela vai te trazer muita clareza quando você identificar que está preso a um comportamento e não consegue sair dele. Muita gente tem medo de falar em público. Tá? Muitos palestristas eles falam desse medo, né? Antes de começar a falar, antes da pessoa sobe no palco, né? Aquele medo. Mas esse medo some assim que a pessoa pega o microfone. Pegou o microfone, por quê? Porque a pessoa se concentra naquilo que ela vai fazer. E aí, então, o medo é resultado da fantasia, e o medo some, não há espaço para ficar com a fantasia ao mesmo tempo concentrado no que você precisa falar. Bom, mas nem sempre, né? Isso dá certo. Uma vez eu fui assistir uma palestra que foi proferida por uma psicóloga e ela começou muito mal. Ela se perdeu. Não dizia coisa com coisa, ela estava visivelmente nervosa. A plateia tinha umas 300 pessoas, estava num clima, aquele clima de constrangimento, todo mundo olhando o que está acontecendo com ela. Então ficou, alguns minutos durou essa agonia. Aí ela parou tudo. Ela falou, opa, o que está acontecendo aqui? Eu estou fazendo aqui uma confusão danada. Eu estou tentando trazer esse assunto para vocês com clareza, mas está muito ruim. Estou nervosa, estou tensa aqui, estou confundindo tudo. Olha, me desculpem, eu vou começar tudo de novo. E ela começou, e deu uma palestra excelente. Então, esta é uma técnica poderosíssima, que é assumir a sua dificuldade. Ela assumiu isso publicamente. E isso aliviou, resolveu o problema. Eu mesmo, quando eu estava no curso de psicologia, eu fazia parte de um grupo que tinha que dar uma palestra sobre ansiedade. Eu tinha, naquela época, muita dificuldade em falar em público. E justamente o grupo me elegeu para apresentar o tema. Não fiquei nem um pouco feliz com a coisa. Eu estava muito ansioso. E aí tive uma ideia. Quando a professora chamou o nosso grupo para apresentar, eu não me levantei. Fiquei ali olhando os papéis e tal. E aí o pessoal do grupo, né, os colegas, me apontaram, é o Feu aí que vai falar. Chama ele aí, é ele. Feu, vai lá. E eu lá quieto. Nada de levantar. Bom, mas aí eu levantei, mas deixei o texto, tinha várias folhas, cair no chão de propósito. E aí, quando eu abaixei para pegar, eu também aproveitei para jogar uma cadeira, né, sem que percebesse que eu estava jogando a cadeira, como se a cadeira caísse, bati nela, a cadeira caiu, aquele estrondo, e
E aí eu levantei, peguei os negócios e fui tremendo, né, até o palco. Bom, eu só precisei exagerar um pouquinho que eu já estava tremendo, né? Bom, parei diante de todos na plateia, os papéis ali na mão, né? Olhando, os olhos esbugalhados, assim, em silêncio. Todo mundo estava aquela tensão. Eu aterrorizado. Aí eu falei o mais tenebrosamente que eu consegui. Ansiedade. Pão, todo mundo caiu na gargalhada, aplaudindo, né, minha atuação teatral. Só eu sabia que 70% não era atuação, era verdadeiro. A atuação foi só um exageradozinho que eu fiz ali. Aí dei a palestra sem problema nenhum, tiramos nota 10. Então, e a partir daí eu passei a usar sempre alguma coisa desse tipo, alguma brincadeira, alguma coisa fora do tema ali, trazia alguma situação, uma circunstância, justamente para ajudar a aliviar. Você alivia tanto a tensão, a expectativa da plateia, quanto a do próprio apresentador. Então, todo mundo fica calminho e aí a coisa vai. É bom ter na manga, sabe, algumas dessas estratégias. A pessoa tenta evitar o que ela considera pior para ela. Então, o senso comum chama isso de auto-boicote, como se a pessoa pretendesse fazer mal para si mesma. É o oposto. Ela só está tentando se proteger de alguma coisa que lhe parece, nesse momento, muito assustador. A solução qual é? É relacionar aquelas necessidades que a situação propõe, tá? E como você poderia atender a essas necessidades. Então, lista as fantasias, os riscos, como parecem ser nesse momento, tá? Quando você está sentindo medo. E para cada fantasia dessas, considera o que é real ou não. Se for real, se houver um risco real, você tem que criar alternativas seguras para lidar com ela. E aí você deve buscar conselhos de outras pessoas que possam mostrar diferentes pontos de vista. Sempre é bom que as pessoas venham com outras alternativas que você não estava pensando. Então, ajuda muito. E a internet é uma aliada tremenda, porque nós podemos conversar com pessoas diferentes, aprender outras maneiras de pensar, com isso nós vamos ampliando o nosso arsenal de recursos para lidar com as situações que a vida nos traz. Lógico, é preciso ter um bom senso, nem todo mundo com quem a gente conversa nos trata de maneira adequada, de maneira sábia. Né? Isso é uma coisa que é normal em qualquer circunstância. Então, com os critérios normais, nós conseguimos excelentes contribuições. Se você gostou, dá um like. Considere se inscrever no canal e divulgar para os seus amigos.